E continuamos no tema sobre meio ambiente. Até coloquei uma gravata nova, porque agora teremos a presença de um entrevistado que é bastante importante e que domina muito essa área e será protagonista no discurso favoravelmente à defesa do meio ambiente. Faltando um mês para a cúpula da Amazônia, dados do INPE mostram que a área sob alerta de desmatamento na Amazônia caiu mais de 30% em 6 meses. Na comparação, claro, com o mesmo período do ano passado. O Pará saiu do topo dos estados que mais desmatam. Registrou queda de 32,6% e agora está atrás do Mato Grosso. E para falar sobre esse assunto, eu já tinha antecipado que era uma grande presença aqui no Jornal de Sábado. A gente conversa ao vivo com o governador do Pará, Helder Barbalho, que também é presidente do consórcio Amazônia Legal. Boa tarde, governador. Seja bem-vindo ao 360 e obrigado pela participação. Boa tarde, Gustavo. Uma satisfação muito grande poder estar aqui falando com a CNN. Um ótimo sábado a todos e uma satisfação principalmente poder festejar estes números de redução do desmatamento, mostrando a efetividade das ações e a eficácia com os resultados, onde depois de uma sequência de números negativos ao longo da última década, nós passamos a ter um resultado que demonstra a redução efetiva dos números de áreas desmatadas na Amazônia como um todo e particularmente o estado do Pará, que ao longo de décadas foi o principal estado responsável pelo desmatamento no Brasil e passa a sair deste protagonismo fruto das iniciativas que estão sendo realizadas aqui, de fortalecimento aos combates às ilegalidades ambientais, operações diversas combatendo desmatamento, combatendo queimadas e, claro, buscando alternativas econômicas para garantir com que haja a coalizão entre a redução de desmatamento e economia de baixo carbono, valorizando os ativos florestais, valorizando oportunidades de economia limpa que gere emprego e renda à população amazônica. Governador, o senhor esteve recentemente aqui em Brasília e a gente conversou a respeito desse movimento, dessa política que o Pará vem fazendo para diminuir o percentual do desmatamento. O que levou a essa diminuição? O senhor atribui ao quê? A maior fiscalização, a uma política pública mais efetiva de conscientização? O que levou a essa diminuição histórica? São ações diversas, Gustavo, destacando, primeiro, sem combate às ilegalidades ambientais, acho que o áudio... estes números de desmatamento. Por outro lado, é fundamental que nós possamos encontrar uma solução para a mudança do uso do solo, compreendendo todos os desafios sociais da nossa região. Por isso, nós temos feito o combate às ilegalidades ambientais e, por outro lado, estimulando ciência, tecnologia, inovação para conhecer toda a nossa biodiversidade e estimular a bioeconomia. Também, avaliando os desafios culturais, nós aqui estamos introduzindo na rede pública de ensino educação ambiental, para que haja uma mudança de comportamento cultural em cada residência, em cada lar, em cada família, para as pessoas poderem compreender de que esta é uma responsabilidade de cada um. E, claro, é fundamental que nós possamos mostrar que a floresta agenda climática, para o meio ambiente, mas também ela é importante para cada cidadão no seu dia a dia, na sua atividade, que não há um conflito. Você pode produzir preservando, você pode preservar produzindo. Com isto, nós buscamos convergir, garantindo com que quem está na ilegalidade tenha a força da lei e quem deseja fazer a mudança de comportamento possa aceitar a convocação da construção deste novo momento. E os resultados estão aí, estão mostrando. O Pará teve a maior redução ao longo da história, reduz 32,6% comparado com o mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, temos intensificado a produção de pecuária, temos buscado fazer a mudança da atividade de agricultura, fazendo a integração lavoura, pecuária e floresta, criando sistemas agroflorestais, já disponibilizando recursos para pagamento por serviços ambientais, pessoas
que estejam cuidando da floresta, que possam ser monetizadas, que possam ser remuneradas. Portanto, diversas iniciativas que permitem com que o Estado do Pará lidere essa agenda e demonstre que o Brasil está preparado para a construção de ações efetivas que demonstrem a responsabilidade com as pessoas que moram aqui, mas a responsabilidade com a floresta e com a agenda climática global. Governador, o Plano Safra desse ano teve uma vertente que é de respeito ao meio ambiente, até taxas de juros um pouco menores para aqueles produtores rurais que aceitarem diminuir a emissão de gás carbônico. O senhor acha que o Plano Safra, mudando um pouco essa vertente dele, ajuda também na preservação ambiental? É fundamental que todos os esforços possam encaminhar a estimular a economia de baixo carbono. E, para isto, o Plano Safra poder oferecer uma taxa reduzida para atividades que estejam vinculadas à sustentabilidade é um estímulo direto. Aqui no Estado, nós criamos, através do Banco do Estado do Pará, uma linha de crédito específica para a bioeconomia, para atividades sustentáveis do pequeno agricultor, da agricultura familiar, que junto a isto vem a aceleração do cadastro ambiental rural, titulação e regularização fundiária, assistência técnica, oferta a mudas, a todos os insumos necessários para a produção sustentável. Portanto, todas estas iniciativas devem convergir para que nós possamos reduzir as emissões no Brasil. Governador, o senhor esteve durante as últimas semanas, meses e anos tentando trazer a COP para o Brasil e realmente deu certo em Belém, a COP 30 em 2025, que é o maior fórum mundial sobre mudanças climáticas. Como está a organização da COP 30 e o senhor avalia que isso pode beneficiar a imagem do Brasil como um todo? Porque nos últimos 4 anos nós tivemos a imagem do Brasil muito desgastada por causa do aumento do desmatamento, tanto no Pantanal como na floresta amazônica. Isto é decisivo. É absolutamente inviável um país que se propõe a ser sede do maior evento de agendas climáticas, de mudanças climáticas, que avalia, inclusive, os compromissos que foram assinados lá em 2015 no Acordo de Paris e que busca uma nova meta de redução de emissões para a próxima década, se apresentar com números que não condizem com a sua responsabilidade. E eu falo do Brasil, mas eu falo do Estado do Pará. Por isso, o Estado do Pará tem feito todas as ações no sentido de se apresentar como um case que, se no passado foi o maior problema para o Brasil com o aumento das emissões, se apresenta como uma solução de modelo que combate as ilegalidades, que reduz desmatamento, que reduz emissão e busca construir um desenvolvimento sustentável, cuidando da população que mora na nossa região. Portanto, com a COP, o Brasil se insere efetivamente como líder da agenda diplomática ambiental e o Estado do Pará, como Estado-sede, se prepara para apresentar lá em 2025 resultados efetivos que demonstrem que é possível, sim, cuidar da Amazônia, cuidar da população que mora na nossa região, e lembremos que aqui nós temos mais de 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia brasileira, mostrar que é possível continuar valorizando as vocações econômicas, como a produção de alimentos e mantendo o protagonismo na segurança alimentar do planeta, mas, acima de tudo, compreendendo de que o estoque florestal da nossa região deve ser um grande tesouro, deve ser preservado sobre a ótica do conhecimento, da ciência, para produzir riquezas, para que nós possamos valorizar a economia de baixo carbono e a economia voltada para a floresta, destacando, por exemplo, a partir do conhecimento, a indústria de fármacos, a indústria de cosméticos, a indústria alimentar, o ecoturismo, a ciência e a tecnologia em volta aos saberes das comunidades tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas, que já conhecem a essência de nossa região. E, claro, com isto nós possamos compatibilizar, que reputo ser o maior desafio, é garantir sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, cuidando das pessoas,
e sustentabilidade econômica. Viabilizando isto, nós conseguiremos fazer com que Floresta Viva e a nossa população possam estar juntos em torno desta agenda. O senhor estava falando de medicamentos e cosméticos e já há uma discussão há bastante tempo sobre uma zona franca de bioeconomia, que é algo que o senhor sempre defendeu. Falava-se inicialmente sobre Santarém, tem a zona franca de Manaus e teria uma zona franca de bioeconomia que atrairia investimentos estrangeiros para a região de Santarém. O senhor acha que caso a COP30 seja bem sucedida e caminha para ser bem sucedida, é possível que haja uma zona franca de bioeconomia no Brasil? Acho que todos os esforços, Gustavo, devem ser avaliados por parte do governo brasileiro, da sociedade brasileira e dos estados subnacionais. Nós precisamos construir incentivos que permitam com que a economia de baixo carbono seja a nova grande vocação de nossa região. Aqui nós apostamos muito em bioeconomia, por isso nós criamos o Plano Estadual de Bioeconomia, que estuda todas as diversidades da nossa biodiversidade, da nossa floresta tropical amazônica e, a partir daí, com o incremento do conhecimento, possamos agregar valor para que esta cadeia de agregação de valores possa ficar de pé, gerando oportunidades e, acima de tudo, aquecendo a economia para gerar empregos verdes, empregos voltados à economia de baixo carbono. Um outro importante incremento que nós precisamos levar em consideração é o mercado de carbono. Por isto, nós temos discutido dentro do governo, com o Congresso Nacional, que se viabilize rapidamente a legislação para que a captura de carbono seja uma nova commodity com preço estabelecido, com regras claras e, a partir daí, nós teremos floresta e captura de carbono como uma nova atividade econômica em larga escala que permitirá com que a nossa região possa se desenvolver cumprindo com as suas metas de redução. O nosso tempo está curto, só queria fazer uma resposta bem rapidinha, governador. Uma curiosidade que eu tenho. Com a diminuição desse percentual do desmatamento, o senhor acredita que é possível renegociar aquela side letter do acordo de Mercosul e União Europeia, que o governo brasileiro considera que é muito xiita, muito radical? É fundamental que o Brasil tenha autoridade diplomática. E a autoridade diplomática do Brasil passa pela credibilidade na agenda ambiental. Se o Brasil tiver responsabilidade ambiental, terá autoridade, altivez, liderança para implementar a sua agenda na relação, seja com a União Europeia, seja com a Ásia, seja com os Estados Unidos. Caso contrário, o Brasil será pária desse processo, estará à margem desta interlocução. Por isso, todos os esforços são fundamentais, mas esforços que possam, volto a dizer, compatibilizar os interesses ambientais olhando pelas pessoas. Por isso, buscar financiamento da agenda climática para atividades econômicas é decisivo. Nós não podemos sacrificar a população da Amazônia para entregar as soluções ambientais. Não pode ser excludente esse processo. É necessário compatibilizar. As pessoas que aqui moram precisam estar incentivadas, apoiadas a empregos verdes que possam, com isto, fazer com que a preservação ambiental seja efetiva na nossa região. A partir daí, nós teremos condição de continuar estimulando as nossas vocações e teremos condição diplomática e, acima de tudo, de liderança para implementar a sua agenda, a agenda nacional e a interlocução com o mercado internacional. Nós conversamos com o governador do Pará, Helder Barbalho. Muito obrigado, governador, por estar presente aqui nesse sabadão. Lembrando, o governador do Pará também é presidente do consórcio Amazônia Legal. Um bom sábado para o senhor e muito obrigado por ter esclarecido essas questões.